Boa noite a você, internauta, que nos acompanha sempre na TV Anesp, discutindo políticas públicas do Brasil. Estamos sempre trazendo temas que estão na pauta do debate social no Brasil de hoje, temas para discutir diretamente com você, internauta, você que quer aí a notícia, a informação em primeira mão, discutindo com aquelas pessoas que trabalham ali na ponta, na execução da política pública, sem intermediários, sem fake news. Aqui, você que nos acompanha ao vivo, tem a oportunidade de questionar diretamente para executores de políticas públicas a sua dúvida e o seu comentário. Você pode participar sempre pelo nosso chat aí logo abaixo do vídeo. Deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, que normalmente a gente traz todas as perguntas para o ar, todas, pelo menos as que são feitas ao vivo, elas vão para o ar. A gente sempre se esforça para dar o espaço aí para você, internauta, contribuir com o debate. O debate aqui na TV Anesp, ele vem certamente ganhando uma dimensão. A semana passada, o debate sobre a modalidade de desestatização está batendo aí já em quase 11 mil visualizações em apenas uma semana no ar. A maioria do pessoal acaba vendo depois na gravação, não ao vivo, mas você que vê ao vivo tem a oportunidade de participar, perguntando diretamente para as pessoas que vêm aqui debater nessa mesa aqui na TV Anesp. Nós sempre trazemos, é bom lembrar, colegas da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. É a carreira do governo federal encarregada de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Trabalhamos aí em todas as áreas do governo, praticamente em todas as políticas públicas, em praticamente todos os ministérios têm membros da carreira de EPPGG, e nós trazemos aqui sempre colegas especializados naqueles temas específicos para debater com você, internauta. Você pode também, além de participar fazendo perguntas pelo site, você pode sugerir um tema que esteja aí na pauta do debate brasileiro de hoje em dia, um tema que você queira ver discutido aqui de políticas públicas, de gestão governamental, que a gente vai se esforçar para trazer colegas que entendam do assunto, que sejam experts do assunto, que trabalham ou já tenham trabalhado naquele tema e que tenham algo a acrescentar para o debate. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é cadastro positivo. O que é isso? O cadastro positivo é uma modalidade nova aí que está entrando no Brasil hoje em dia, relativa ao crédito, relativa aí à confiabilidade, aí entram questões de privacidade nessa discussão. O cadastro positivo foi aprovado, o texto base na Câmara dos Deputados há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, ainda falta votar o destaque, depois ainda vai para o Senado, né? E nós estamos aqui debatendo esse tema porque está com tudo aí para avançar e entrar em vigor essa nova modalidade de verificação de crédito, de verificação de risco de crédito. Para isso, trouxemos aqui hoje 2 colegas da carreira de EPPGG que vão debater esse tema, que vão trazer toda a sua expertise aqui para a TV Anesp para debater com você, internauta. Eu vou começar aqui à minha esquerda conversando com o Roberto Taufik. Ele é advogado formado pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco, é calouro meu lá na São Francisco, né? Professor de defesa da concorrência, autor de 2 livros e diversos artigos antitrust, além de uma dezena de livros literários. Atua como assessor em LI de regulação e concorrência no Ministério da Fazenda. É mestre em Direito, Ciência e Tecnologia pela Universidade de Stanford, na Califórnia, pós-graduado em Direito Concorrencial Europeu pelo King's College de London, especialista em Defesa de Concorrência pela FGV, com ênfase em Direito de Empresa, e extensão em Direito de Concorrência pela UNB. Taufik, fala aqui pra gente, explica para o internauta, primeiro, o que é o cadastro positivo, o que é essa novidade aí, ou não tão novidade assim, já tem outros países, o Brasil está em vias de ter o seu cadastro positivo agora, e o que muda em relação ao que vinha acontecendo antes, que era o cadastro negativo. O que o cadastro positivo muda na situação? Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite Alex, boa noite Marcelo. Na verdade, o que nós temos hoje, no nosso regime jurídico hoje já contempla tanto o cadastro positivo quanto o cadastro negativo. Para explicar o que é o cadastro positivo, acho que é importante começar explicando como é que é o cadastro negativo, como é que ele funciona hoje. Na sistemática do Código de Defesa do Consumidor, ali no, se não me engano, no artigo 43 e seguintes, o Código traz a responsabilidade do banco de dados, né, que tem o cadastro da pessoa física. Esse cadastro, tal como previsto no Código de Defesa do Consumidor, em princípio poderia ser um cadastro tanto negativo quanto positivo. Acabou sendo interpretado como cadastro negativo justamente porque a única menção expressa ali diz respeito à negativação do consumidor. Ele diz respeito ao crédito, ele é negativado e ele pode ficar somente 5 anos negativado no cadastro de um determinado banco de dados.
Bom, então, o Código de Defesa do Consumidor passou a se entender que o Código de Defesa do Consumidor ele disciplina o cadastro negativo. O cadastro negativo, como o próprio nome diz, ele negativa o consumidor. Então, a ideia é, sempre que você deixa de pagar uma dívida, o seu nome pode ser, seja protestado ou não seja protestado, o seu nome pode parar lá no cadastro justamente porque você é um mal pagador. Então, é o cadastro do mal pagador. Para que o seu nome pare no cadastro negativo, pare no banco de dados, não é necessário que você seja consultado. Muito pelo contrário. Você deixou de pagar, o lojista que na verdade assumiu o risco daquela dívida por você, ou então um financiador, pode colocar o seu nome no cadastro. Que a gente tem o Serasa Experian, tem SPC, que são duas modalidades, uma em princípio mais voltada para empréstimo bancário, né, que era o Serasa, né, e o SPC que era mais voltado para as dívidas que eram feitas com o lojista. O que o cadastro positivo tem de diferente? O cadastro positivo vem aí de uma lei, a 12.414 de 2011, se eu não me engano, e o cadastro positivo, a ideia dele era o seguinte, se por um lado o cadastro negativo eu coloco sua informação de inadimplência, a ideia do cadastro positivo ela é diferente. O cadastro positivo, eu vou colocar as informações que digam respeito ao histórico de financiamento daquele dado consumidor. Isso pode ser tanto, de forma geral, financiamento que esse consumidor faz, como, que é o que a gente está colocando aqui no PLP 441, que é essa ideia de você colocar também todo o histórico de pagamento das concessionárias, de serviços de luz, de telefonia, de água, tudo isso também vai dar no cadastro positivo. Então, a ideia essencial o cadastro positivo ele não traz simplesmente a dívida de um determinado consumidor. O que ele traz é todo o seu histórico. Ele vai trazer o seu histórico quando você tem uma operação de crédito. Ele vai trazer também o seu histórico no que diz respeito a serviços concedidos e de serviços como telefonia, água, luz, telefone. Então, essencialmente, a ideia é cadastro positivo não é só informação negativada, cadastro negativo é só informação negativada. Eu acho que é importante deixar claro, porque os órgãos de defesa do consumidor, eu acho que é sempre importante colocar o ponto de vista de quem é, muitas vezes, contrário ao projeto de lei, eles levantam a questão de que o cadastro positivo, apesar de nós falarmos que é positivo, ele não tem só a informação positiva do consumidor. Isso ocorre, na verdade, porque quando você fala do histórico de pagamento daquele consumidor, você fala, por exemplo, você pagou janeiro, fevereiro, março, junho, julho. O mês que você não pagou vai constar que não é um dado positivo. Então, logicamente, quando você olha para aquele dado do consumidor, você sabe que aquele mês deixou de ser pago. Mas a ideia geral é que agora você, ao invés de simplesmente saber quando o consumidor deixou de pagar e, por conta disso, ele não tem acesso a nenhum crédito, você vai ter um histórico, um score, que vai juntar tanto o que ele deixou de pagar, quanto aquilo que ele pagou. E, por conta disso, a tendência é que o score do consumidor tenda a melhorar, porque agora você vai olhar também para o que ele pagou. Bom, deu para dar uma geral, assim, mais ou menos, de como funciona o cadastro positivo. Agora eu vou falar aqui com o Marcelo Nunes de Oliveira. Ele é coordenador geral de análise antitrust na Superintendência Geral do CAD, trabalha no CAD desde 2009, tendo sido admitido por meio de concurso na carreira de EPPGG. É pós-graduado em Defesa da Concorrência pela FGV, bacharel em Administração pela UNB e graduando em Direito pelo IDP de Brasília. Marcelo, ainda mais você do CAD, aí, pela perspectiva da concorrência, o que Roberto Taufik explicou bem aqui, o que muda, né? O que o cadastro positivo traz de inovação. Agora, qual o ganho, qual a relevância assim, que a gente tem, porque está tendo discordância, tem quebra de privacidade, não é, a pessoa não vai dizer se quer ou não para o cadastro, mas qual o ganho efetivo que a gente tem com o cadastro em termos de concorrência, de taxa de juros, tudo isso aí? Ok. Primeiramente, boa noite a quem está assistindo a gente. Obrigado, Alex, pelo convite. Boa noite a Taufik também. Bem, o CAD, por ser um órgão de defesa da concorrência, então está sempre atento à dinâmica dos mercados e avaliando situações que podem impactar na competitividade dos mercados. O mercado financeiro, especificamente, de crédito, é um que a gente tem bastante atenção, porque historicamente é um mercado que o Brasil, com altas taxas de juros, a gente paga um spread bastante elevado, o spread técnico,
de maneira simples, né? É aquela diferença do que o banco paga para captar o dinheiro e o que ele recebe para emprestar. Então, aí, grosso modo, seria uma margem bruta do banco, né? O spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo, talvez o maior do mundo, segundo dados do Banco Mundial, e é algo que preocupa a gente. Dá uma explicaçãozinha para o internauta o que é spread, exatamente. Exato, é esse. É a diferença do custo do dinheiro, né, para o banco. Né? Então, o banco paga, talvez, uma taxa de 1% para captar um recurso no mercado de um cliente, e ele cobra 2%, 3%, 4% do consumidor na hora de conceder o empréstimo. Essa diferença... Se cobrar 4, tem essa diferença de 4 menos 1, 3, mais esse 3. é o spread. Esse é o spread. A diferença é como se fosse uma margem bruta, grosso modo falando, entre o que o banco gasta para captar o dinheiro e o que ele recebe ao emprestar. O spread seria isso. E o spread brasileiro, ele, historicamente, é um dos maiores do mundo. E muito se diz que esse spread elevado no Brasil, as altas taxas de juros, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo no Brasil, elas decorrem da concentração bancária no Brasil, que ela é muito elevada, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados para mostrar o quanto que talvez essa associação de spread com concentração não é tão acertada assim, não é tão correta, tá? Eu vou mostrar aqui um gráfico, a câmera vai pegar aqui agora. Basicamente, eu sei que não dá para ler aí de casa, mas dá para a gente ver aí barras azuis e barras laranjas, né? Barras azuis são índices de concentração bancária. O que é isso? O quanto que os 5 maiores bancos de um país possuem naquele mercado. Tá? A barra laranja é o valor o spread, tá, de cada país. A gente pode ver aqui, o Brasil é o que tem a barra laranja maior. Tá? Não obstante, ele não tem a maior concentração bancária do mundo. Eu peguei alguns países aqui apenas. Tem a Austrália, tem o Canadá, tem a Argentina... tem a Suíça, que tem taxas de concentração mais elevadas que o Brasil, não obstante, possuem taxas de spread muito mais baixas que o Brasil. Na verdade, o Brasil é o que tem disparado a maior taxa aqui. A gente tem um índice mais ou menos de 33 pontos de spread, segundo dados do Banco Mundial. O que chega mais próximo da gente, aqui nesse gráfico, é a Rússia, com aproximadamente 6 pontos do spread. Então, o Brasil ele tem disparado o maior spread do mundo, mesmo tendo um nível de concentração não tão elevado quanto outros países. Então, acho que o primeiro ponto interessante para a gente ressaltar é que essa associação de que o mercado brasileiro tem um spread muito elevado por conta da concentração não é uma afirmação tão correta assim. Mas por que eu trouxe isso aqui para o debate de cadastro produtivo? Quando a gente decompõe esse spread para mostrar bem, por que o spread bancário brasileiro é tão elevado assim? Esses que são os dados do Banco Central do ano passado. Tá? A gente tem aqui gráficos. Tá? Essa cor azul aqui é o quanto que do lucro do banco que representa, o quanto que o lucro do banco representa no spread. O laranja aqui são os impostos, tá? E taxas, e essa cor cinza aqui seria a inadimplência. Esses 3 blocos de gráficos diferentes falam aqui são crédito livre pré-fixado, aqui crédito livre pré e pós-fixado, e aqui crédito livre e crédito destinatário. Sem entrar muito nas minúcias de que significa cada um dos tipos de crédito, basicamente, esses últimos 3 colunas aqui representam o total de crédito no Brasil. O crédito livre, que é aquele crédito vai para o cheque especial, vai para o cartão de crédito, vai para um capital de giro, e o destinado, que tem destinação específica, como um crédito rural, um crédito imobiliário. Veja que, no total, considerando todas as modalidades de crédito, o spread é mais de 50%, que são 53%, do spread bancário brasileiro, ele é representado pela inadimplência. Então, a inadimplência corresponde a mais de 50% daquele elevado spread bancário que é característico do mercado brasileiro. E aí entra o papel do cadastro positivo. O cadastro positivo, como o Taufik já falou, ele é um mecanismo que melhora o nível de informação no mercado para quem concede o crédito. Eu costumo fazer uma analogia bem simples, que o cadastro negativo que nós temos hoje, conhecido como Serasa, SPC, ele é uma foto. Ele te dá uma situação atual de um cliente no mercado. Se você tem uma dívida atrasada com o banco, com uma telefonia, com a TV a cabo, se você estiver atrasado, você vai estar no Serasa. Se você não estiver em atraso, você vai estar com o nome limpo no Serasa. Mas é uma foto, é uma fotografia da situação atual. O cadastro positivo, ele é um filme. Ele te dá o histórico passado do comportamento do cliente. Você estando negativado ou não hoje, por conta de uma dívida em atraso,
quem vai lhe conceder um crédito, ele tem um acesso a todo o seu histórico. Isso permite que o banco avalie melhor o risco de conceder um crédito para um determinado cliente. E, obviamente, o risco ele é um componente, ele influi muito a inadimplência influi muito no risco. Quanto maior o nível de inadimplência no mercado, maior o nível de risco para emprestar dinheiro naquele mercado. Obviamente, isso aí, e os bancos precificam isso. Então, o cadastro positivo, ao melhorar a qualidade da informação, ao permitir que os bancos tenham uma melhor condição de avaliar o consumidor que ele está emprestando dinheiro, ele consegue reduzir a inadimplência e, obviamente, considerando que a inadimplência constitui pelo menos 50% do custo do spread do crédito no Brasil, reduzindo o risco, reduzindo a inadimplência, você tem uma queda do spread das taxas de juros. Então, um breve resumo da relevância do cadastro positivo que eu poderia fazer é essa. Bom, e pelo que eu entendi, assim, então, você tem uma queda, mas essa queda não é igual para todo mundo. Claro, se você tem se o credor, aquele que vai emprestar o dinheiro, ele consegue saber, você é um bom pagador ou um mau pagador, certamente para o bom pagador, onde o risco de inadimplência é muito menor, aí ele consegue conceder uma taxa menor, né? Ele diferencia o bom pagador do mau pagador, porque quando você iguala, o bom está pagando pelo mal. Se você iguala, vai ter que igualar uma taxa mais alta para cobrir o risco do calote, e aí o bom pagador está pagando pelo risco que o mau pagador paga, né? Exatamente, Alex. Existe hoje um subsídio no mercado, basicamente é isso. O banco, ao não conseguir enxergar o nível de risco de cada consumidor, ele nivela todos, tendo uma informação limitada ao cadastro negativo. Ao nivelar, aquele que é o bom pagador, que não atrasa suas contas, que paga em dia, ele vai pagar uma taxa de juros maior do que ele poderia obter, porque ele está subsidiando o mau pagador, aquele que atrasa, não paga, fica em mora, vai para o Serasa depois, no cadastro negativo. Então, o banco, ao não saber, não conhecer o comportamento prévio do consumidor, ele tem que nivelar as taxas de juros em algum nível. E aí acaba ocorrendo esse subsídio entre mal pagadores e bom pagadores. Então, o cadastro positivo não necessariamente ele provoca uma redução dos juros para todos os consumidores. Na verdade, ele minimiza essa assimetria, esse subsídio. Tá? Eventualmente, um cliente que é um devedor contumaz, que está sempre em atraso, o banco tendo acesso ao histórico daquele consumidor, ele pode, na verdade, precificar até acima da média a taxa de juros daquele consumidor, porque o risco dele de vir a inadimplir é muito maior. Tá. Vamos lá, agora, Taufik, essa diferenciação aqui que o Marcelo bem falou, ele beneficia algum grupo social em específico, alta renda, baixa renda? Porque, na verdade, eu estou entendendo, ele vai beneficiar o bom pagador e não importa muito a classe social dele, né? Ou tem alguma diferença, alguma estimativa que ele vai beneficiar mais aqui do que ali? Tá. Deixa eu primeiro fazer uma observação a partir daquilo que eu tinha falado antes. Acho que faltou concluir que existe uma lei já de cadastro positivo, mas a alteração significativa que a gente está fazendo agora é que a gente passa por um sistema que a gente chama de opt-out, ou seja, a partir do momento em que a lei entra em vigor, você vai, na verdade, ter um prazo para poder dizer se você quer ou não que a sua informação seja mandada para o bureau de crédito. Hoje é o contrário, você tem que ir atrás e dizer que você quer. Um grande problema disso era justamente porque, como, em geral, quem na verdade, poderia te incentivar a fazer essa abertura, seriam os bancos que teriam essa informação, podiam passar para o seu consumidor, eles não têm interesse em informar o consumidor, porque senão eles vão perder o seu próprio cliente. Né? Então, a ideia é que o cadastro acabou não pegando por conta disso. Agora, a questão tudo bem, todo mundo agora... Então, peraí, a pessoa tem um tempo para dizer que não quer participar do cadastro. Exato. Eu não quero participar, você vai ter um tempo para poder falar que não quer participar do cadastro, e aí os seus dados... mesmo que tenham sido enviados, não vão ter sido ainda divulgados e os seus dados vão ser ou excluídos do cadastro, então vai tirar a personalidade. E quais dados vão para o cadastro? Sim, vão para o cadastro se você é um bom pagador, mas quais especificamente? Então, os dados não são dados personalíssimos, né? São dados, a ideia essencial do cadastro é ter ali, primeiro, se você fez um financiamento, falar que você fez o financiamento. E como é que está o seu adimplemento daquele financiamento. Então, falar, honrou essa parcela, honrou essa parcela, honrou essa parcela, e assim por diante. Então, é um dado agregado, mas esse é um dado que não vai chegar, esse dado
desagregado, né? não vai chegar para o lojista que quiser fazer uma pesquisa, quiser pesquisar o dado do Birô, não vai chegar para ele. Por quê? Porque o que o Birô vai apresentar para o mercado é um score, é uma nota. Então, o que o Birô vai fazer? Ele vai pegar todos esses seus dados de financiamento que você está fazendo, também o seu pagamento de água, luz, telefone. Vai falar, olha, ele é um bom pagador, é um mau pagador, é um pagador mediano. Vai fazer uma nota, vai fazer um score daquilo. E é isso que, se você for fazer a consulta, vai chegar lá na nota. O lojista ou o banco, a empresa de crédito, de crédito, só vai ver a nota, não vai ver... a nota, a não ser que você autorize. É diferente do que tem hoje. Hoje, se você deixa de pagar, qualquer um pode ter conhecimento do que você deixou de pagar, aquele dado específico, bem específico, ou seja, você está muito mais exposto. O cadastro positivo, ele evita isso. O cadastro positivo, a não ser que você queira, você fale, não, vou desagregar porque isso pode me ajudar, vai ajudar a explicar que eu pago todas as minhas contas mais importantes, mas aquela especificamente eu deixei de pagar por um motivo X, Y, Z. Nesse caso, você pode abrir, mas só porque você quer. Se você não quiser, não vai. Só vai a nota. Isso. Eu queria só falar sobre essa questão da pessoa mais pobre, se ela é ou não prejudicada. O Marcelo estava comentando justamente de que isso pode aumentar ou pode reduzir os juros. De fato, olhando para cada pessoa, isso pode acontecer. A nossa percepção, entretanto, é que isso vai tender a baixar os juros no mercado. Por quê? Porque se você for olhar o nível dos juros hoje, é o nível dos juros do mal pagador, certo? Então, o mal pagador vai continuar na mesma. Por cima, né? Vai continuar na mesma e vai continuar sem acesso ao crédito. O bom pagador, esse vai conseguir mostrar que ele é bom pagador e a nota vai baixar. A pessoa mais pobre, que não tem acesso ao crédito hoje, nós temos dados ali na página do Ministério da Fazenda, várias informações sobre o cadastro positivo, várias apresentações, uma delas é mitos e verdades, e nessa apresentação, alguns gráficos que mostram que um dado, na verdade, bastante óbvio, né, que a população bancarizada, claro, é a população de mais alta renda, que a população que tem acesso a esse empréstimo formal é a população de mais alta renda, e que a população de mais baixa renda, o único lugar ali onde ela efetivamente tem mais crédito é na família. Então, ali ela tem bastante mais crédito. No resto, até no informal, que os dois têm um crédito bem baixo, a população de mais alta renda tem crédito mais alto. Então, é bastante, assim, eu acho muito... mais alto, você diz, maior chance de conseguir o crédito. Maior chance de conseguir crédito. Então, quem consegue mais crédito é quem tem mais alta renda. A pessoa mais pobre não consegue esse crédito. Se consegue, é por essa via informal, e mesmo assim é pouco, e consegue muito mais por meio da família. Agora, como você vai olhar e vai falar, olha, essa pessoa não adimpliu essa conta, deixou de pagar essa conta, mas foi uma conta na vida dela, ou seja, não é uma pessoa negativada, é uma pessoa que tem um score alto até, essa pessoa vai ter acesso a crédito. E se não tiver acesso pela nota mais alta, vai ter acesso por uma nota muito melhor do que aquela que as instituições que olham hoje que olham para a negativação falam, essa pessoa não tem acesso a nada. Elas vão poder falar. Porque no sistema atual do negativado, você iguala a pessoa que esqueceu de pagar uma conta, pagou tudo direitinho, mas uma lá atrás, em janeiro, ela esqueceu, ela está com o nome negativado. Está equiparado ao caloteiro contumaz, né? Que todo mês ele deixa de pagar, que faz com dolo, que faz já com a intenção de não pagar. Com o cadastro positivo, ainda que a pessoa esqueceu uma conta lá atrás, ela está com uma nota alta. E não precisa esquecer, Alex. Uma questão muito importante que não precisa esquecer. O que acontece muitas vezes, que as pessoas falam que agora vai piorar, todo mundo vai ter acesso às suas notas e tal, é o contrário, porque o que muitas vezes acontece é que a informação chega errada do birô e você tem que retificar. Isso acontece, é inevitável. O que acontece hoje é, você está negativado, você não consegue fazer nenhum parcelamento. O que vai acontecer agora? Você vai ter um histórico todo de bom pagador e vai ter uma continha que vai falar, olha, você está atrasado. Você não é a pessoa negativada, você é aquela pessoa que sempre pagou, o cara vai falar, olha, eu confio em você. Você deve ter deixado efetivamente de pagar, pague. Ele vai acreditar, é muito mais crível do que a situação atual. Exatamente. Então, Marcelo, como é que é, colocar também, e como que é o efeito disso sobre a concorrência, né, dos fornecedores de crédito? Então, só voltando um pouco no tema que o Taufik já tinha iniciado, eu vou dar só uns dados que eu trouxe aqui, são dados do Banco Mundial também, tá? A respeito do efeito do cadastro positivo em alguns países. Por exemplo, no Chile, após a implementação do cadastro positivo, antes do cadastro positivo, 2/3 dos empréstimos eram feitos por homens. Após o cadastro positivo ter sido implementado, aumentou o número de mulheres
acessando o crédito no Chile. No México, por exemplo, cresceu bastante a concessão de crédito para pessoas de baixa renda, tá? Na Alemanha, o cadastro positivo teve um efeito de multiplicar. Ele, em média, tem 3 vezes mais crédito concedido na Alemanha do que a média mundial. Na China, também, o crédito cresceu bastante após a implementação do cadastro positivo, tendo chegado a 150% do PIB daquele país. Então, teve alguns efeitos, no Chile e no México, efeitos de realmente trazer pessoas que não estavam atendidas pelo sistema bancário, como o Taufik falou, às vezes estavam na informalidade, sem uma renda comprovada, sem uma garantia para oferecer para o banco, para ter acesso ao empréstimo, né? Com o cadastro positivo, aquelas pessoas têm a seu favor o histórico, eventualmente. Elas conseguem, pelo histórico delas de bons pagadores, mesmo sem ter uma renda, eventualmente, conseguir ter acesso ao crédito. Então, isso aumentou realmente a concessão de crédito para pessoas de baixa renda e, no caso do Chile, para mulheres. E também, só voltando ao outro ponto da questão do acesso aos dados sigilosos, né, que é uma questão que o pessoal do direito do consumidor tem muita preocupação. É muito claro, o projeto de lei que está alterando o cadastro positivo, ele traz que a troca de informações dos clientes se dará apenas entre os gestores. Gestores quem são? São os birôs de crédito, Serasa, o SPC, a Boa Vista, tá? E no artigo 4 desse projeto de lei, ele fala que o gestor só vai poder oferecer para quem consulta o cadastro do cliente a nota de crédito. A nota de crédito é um dado já trabalhado, não é o dado bruto, não é o dado dos meus empréstimos concedidos, do meu histórico. O gestor vai fornecer para quem consulta aquele banco de dados uma nota de crédito. O histórico só mediante autorização do consumidor. Então, os dados estão protegidos, tá? Não vai ter uma troca de informações dos consumidores de maneira deliberada e livre no mercado. Não, a lei prevê mecanismos de resguardo das informações dos consumidores. Falando sobre a questão da concorrência, você acabou de citar, Alex, é importante falar que é o seguinte, hoje a gente tem um problema muito grande de concorrência no mercado bancário, porque a gente tem elevados custos de transação nesse mercado. O que é custo de transação? É aquele custo, é a dificuldade que você tem de trocar de banco. Eu acho que todo mundo aqui que já tem conta em banco, já tentou trocar de banco, ou migrou de um banco para outro, já viu a dificuldade que é para você transferir sua conta para um outro banco e, eventualmente, ter logo de imediato um crédito naquele banco novo em que você acabou de abrir a conta. Muitas vezes o banco pede um tempo de experiência, ele pede 6 meses, 1 ano para te dar um crédito ou para aumentar seu crédito. Por quê? Porque o banco não te conhece. Quem te conhece é o banco que você tem, é o banco anterior, é o banco que já te conhece. Então, isso acaba gerando uma concorrência muito arrefecida no mercado. Tá? Os bancos que você não tem conta, geralmente, Alex, eles não têm estímulo para ir atrás de você e te trazer, porque eles não conseguem, por não te conhecer, te oferecer uma taxa menor do que o banco que você tem conta. Então, você acaba ficando naquele banco mesmo que você tem a conta. Agora, com o cadastro positivo, o que acontece? Todos os bancos vão poder consultar o rate dos clientes, mesmo não sendo cliente da instituição. Então, se eu tenho conta no banco e o outro banco consegue acessar meu rating, mais uma vez, é o rate, não vai acessar meus dados, ele vai acessar meu rating. E ele consegue ver que eu sou um bom pagador, ele pode vir aqui, Marcelo, você é um bom pagador, eu te ofereço uma taxa mais barata. Então, isso promove a competição entre os bancos. Por quê? E isso não só entre os bancos existentes, como o Taufik falou aqui no início, a gente estava conversando. As fintechs estão chegando no mercado, a gente tem novas empresas chegando no mercado, ofertando produtos diferenciados, a gente tem agora plataformas de empréstimo que a gente chama de P2P, que é pessoas emprestando para outras pessoas, já está autorizado pelo Banco Central isso. Até porque também o mercado brasileiro bancário ele tem uma dificuldade de entrada de novos players, né? Muito Isso grande. aí tende a facilitar. Sim, é um mercado que tem uma elevada barreiras de entradas, e uma das grandes barreiras de entrada desse mercado exatamente é o acesso à informação. É o acesso à informação dos consumidores. Com o cadastro positivo, você facilita esse acesso à informação. Você permite que bancos que queiram entrar, entrem e consigam de imediato acessar o credit score dos clientes, dos consumidores, ofertar taxas mais baratas que o consumidor tem no seu banco que já tem conta, né? E os que já atuam, os grandes bancos que já atuam no mercado, também podem concorrer entre si de maneira mais agressiva, tentando capturar clientes um do outro, porque agora aquela informação que hoje só está à disposição do banco em que o consumidor tem a conta, ela passa a ser disponível para os demais bancos. Então, isso é um grande incentivo à competição bancária. Obviamente, tendo mais competição, a tendência é que os juros também caiam.
Agora, Taufik, me diz uma coisa, essa nota do score que os bancos ou as empresas aí de crédito podem acessar, o consumidor também pode? Assim como eu posso chegar e consultar ver se meu nome está no Serasa, eu posso saber qual é o meu score? Sim, sim. Você tem, na verdade, eu acho que é extremamente importante para que o sistema funcione bem, que você acesse seus dados e qualquer na verdade, incorreção que haja no sistema, você notifique. E a ideia, inclusive, que a lei traz é que essa notificação vai ser feita eletrônica. Então, o sistema vai ser muito mais ágil do que a gente tem hoje. Eu queria aproveitar esse particular e falar, o Marcelo está aqui como alguém do CAD, que é algo extremamente importante para a gente, inclusive, tem conversado com o Marcelo para poder trabalhar essa questão do cadastro positivo, do efeito competitivo e tal. Mas é sempre importante ter em mente que aqui são 2 unidades aqui do Brasil que trabalham com concorrência. É o CAD, que todo mundo conhece muito bem, e a CEPRAC, que é a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, que é uma sucessora da antiga CEAI, a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Então, qualquer análise que a gente faz aqui no cenário micro, quando a gente faz reformas e tudo mais, a gente sempre olha para o lado concorrencial. Então, uma preocupação muito forte da gente era justamente essa, que é mais competição no mercado bancário, e como o Marcelo colocou já muito bem, seja uma concorrência, o aumento da rivalidade entre os players já existentes, entre os bancos já existentes, seja promovendo a entrada de fintechs, né, de novos players, e que é super importante, inclusive, porque as fintechs, quando elas estão entrando, que são essas... para quem não conhece essas startups, as empresas que estão começando agora financeiras, né, que oferecem para vocês cartões, como no banco e tudo mais, essas empresas, elas miram primeiramente a população de baixa renda. Então, a partir do momento que você consegue verificar quem é o melhor pagador ali na população de baixa renda, você consegue reduzir o seu risco para a entrada e a sua facilidade de conseguir crescer e rivalizar no futuro com os grandes bancos passa a ser alta. E assim, interessante isso, que a pessoa pode diretamente reclamar, está errado. Exato. Né? Porque hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade com talvez o Serasa SPC e acaba tendo muita judicialização. Né? Aí uma empresa coloca indevidamente, eu já fui colocado indevidamente no Serasa, entrei com ação judicial, ganhei danos morais, isso obviamente tem um custo para a empresa, né? O equívoco tal acaba tendo que ser jogado no custo. E a gente vê que a pessoa pode chegar lá e falar, meu cadastro está errado e você, por favor, mude a minha nota e conversar diretamente. Né? A gente espera que isso evite muita judicialização, né? Essa é uma questão extremamente importante, porque um dos objetivos é facilitar. O que é sempre importante ter em mente é que, sempre que a gente fala do cadastro positivo, da alteração que está sendo promovida, é que ela não é a solução perfeita, mas ela melhora o status quo. Então, assim, a situação atual vai ser melhorada. Então, quando você fala, por exemplo, questão de privacidade, questão de compartilhamento de informação, questão de risco de vazamento de informação, questão de risco de erro da sua nota, vai ser tudo minorado em relação ao status atual. É por isso que você ser contra esse projeto é muito difícil, porque nada do que tem hoje vai ser piorado, muito pelo contrário, vai ser melhorado. O mal pagador é contra, né? O caloteiro aí, o estelionatário, o cara que toma o crédito e já com intenção de não pagar, a gente vê isso atualmente na questão do crédito consignado, que também foi uma medida tomada para buscar baratear o crédito, assim, uma garantia, infelizmente na falta de educação financeira para boa parte da população, você vai lá e pendura, entre aspas, essa palavra, pendura o crédito ali no salário, na aposentadoria, no benefício do tomador de crédito. E o crédito consignado, só te interromper, desculpa, Alex, ele é um excelente exemplo para mostrar como que a redução de risco promove a redução de juros. O crédito consignado, por ser debitado no contra-cheque do servidor, obviamente reduz bastante o risco de inadimplência daquele consumidor. Não por outro motivo, as taxas de juros do crédito consignado são as mais baixas do mercado. Então, há uma relação direta entre redução de risco e redução de taxa de juros. E é isso que o cadastro positivo vem trazer. Até que o cadastro positivo cubra essas lacunas, que a gente vê hoje em dia, infelizmente, aí algumas decisões judiciais flexibilizando o crédito consignado. A pessoa vai lá e faz a dívida, é como você tem uma margem de 30% do benefício. Depois questiona a margem. Que possa ser consignado. Aí, por alguma razão, aquele valor ele ultrapassa os 30%, aí vem decisões judiciais que mandam tirar, não é o excedente, é tudo. Ou então, por outras razões, sei lá qual, não sei, conheço a fundo a jurisprudência, mas muitos juízes estão mandando, a pessoa faz a dívida, ela não sai do consignado, tira da folha de pagamento, do contra-cheque. Ato contínuo, para de pagar. Isso necessariamente vai ser contabilizado pelo banco como uma inadimplência, como um custo
que ele vai ser provisionado, que é o termo técnico que os bancos utilizam, vai ser provisionado aquilo ali com uma perda e vai resultar nesse aumento na inadimplência e aumento de juros. E então, mais uma vez, o malandro fica em ação e quem paga o custo do prejuízo é o bom pagador. Aquele que está pagando direitinho 1% tem que pagar 1,2%, porque esse 0,2% é para cobrir todo esse calote que é dado, infelizmente, ainda com decisões judiciais aí, exatamente. o nosso chamado ativismo judicial, né? Eu acho que a lei está errada, aí o juiz muitas vezes começa a julgar pelo que ele acha, não pelo que a lei diz. Então agora está saindo uma lei novinha em folha, foi aprovada na Câmara, está em via de ir para o Senado, uma lei novinha em folha que a gente espera que possa diferenciar bem o bom do mal pagador, né? Diferencia também a pessoa que teve um erro ali no cadastro, no dado, ou que esqueceu de pagar uma conta, é uma coisa, e aquele que age com dolo, o malandrão, é outra coisa. Esse aí é que tem que se dar mal, e não o bom pagador. Vamos agora para a participação aqui do internauta. Essa, inclusive, chegou por e-mail, essa pergunta, antes do começarmos a gravação. É o Herbert Campos. Ele pergunta assim: acredito que a manutenção desse cadastro em atividade custe algo aos cofres públicos. Não valeria mais a pena investir esse valor em ações de conscientização do consumo para as pessoas, ao invés de expor sua reputação como pagador? Como que é isso, Taufik? Não custa nada aos cofres públicos. Na verdade, Exatamente. Os birôs são privados. Os birôs são entidades privadas, não custam nada aos cofres públicos. Já estão em operação o Serasa, Boa Vista, SPC, são esses birôs, possivelmente serão eles que vão administrar o cadastro positivo, então não tem nenhum custo adicional para os cofres públicos. A questão de conscientização, enfim, mais uma vez, é algo que não tem um efeito talvez tão efetivo e a curto prazo como pode ser o cadastro produtivo. E mais com isso, a gente, no final ele fala a questão de abrir a sua reputação como mal pagador. Mais uma vez, o consumidor vai ter sempre a escolha de solicitar a sua exclusão do banco de dados. A gente está fazendo apenas uma alteração no formato. Ao invés de hoje ele autorizar para entrar, ele, caso discorde de estar lá dentro, ele quer omitir o seu histórico para o mercado, ele pede a exclusão. Ele vai ter, independente se ele estiver devendo, débito com alguém, ele pode solicitar a exclusão e vai ser excluído do banco de dados. A exclusão não significa necessariamente que ele é um mal pagador. Pode ter qualquer outra razão para excluir. Mas é aquela coisa, né? Você não quer mostrar... Se você não quer tomar crédito, não precisa de crédito, não tem por que mostrar. Agora, se você quer um crédito, você tem que quer um crédito a uma taxa baixa, você tem que dar segurança para o credor. Exato. Né? E você optar por ter os seus dados ali na agência como é que você falou? Agência de classificação? Não. A agência de risco, né? O birô, né? Que a partir desses dados vai formar uma nota, e essa nota essa nota que a empresa, que o banco vai ter acesso. O banco não vai ter acesso se você foi financiado, se você comprou a televisão de plasma a prazo, isso o banco não vai saber. Vai saber só se você sua nota. Tá negativado, que é a foto que eu falei no início. Vai ter uma foto sua atual. Se está devendo ou não está devendo. Não vai ter seu histórico. Mas a principal mudança que o Taufik mencionou desse projeto de lei em relação ao que nós já temos é a mudança da inclusão automática. E é importante falar sobre isso mais uma vez, porque hoje, e talvez seja a maior razão do fracasso do cadastro positivo no Brasil desde 2011, quando foi implantado inicialmente, e aí também o banco trouxe que o Banco Mundial fala de maneira bem assertiva que, se possível, né, o Brasil deveria tentar mudar esse formato, que é o formato de pedir para ser incluído. Né? Então, o consumidor, pela norma atual, vigente ainda, ele tem que solicitar a sua inclusão no cadastro positivo. Acontece que, em 7 anos, desde 2011, nós temos mais ou menos 5 milhões de pessoas, de consumidores, no cadastro positivo, em um universo de 130 milhões de consumidores brasileiros com acesso à rede bancária. É muito pouco para que isso seja efetivo. Esse é um mercado que tem sistema de externalidades. Precisa de muita gente estar nesse cadastro para ele ter validade. Porque não adianta ele ter 5 milhões de pessoas no cadastro positivo, mas o banco, considerando que tem 125 milhões de pessoas fora do cadastro positivo, pessoas que ele não consegue ter acesso a esse histórico, ele continua tendo que fazer aquele subsídio, porque muitas poucas pessoas estão lá. Então, é importante para o cadastro positivo que tenha uma base de consumidores bastante ampla. Então, a principal mudança do PL é essa, transformar o modelo de opt-in, pede para entrar, para o modelo de opt-out. O consumidor vai ser inserido automaticamente no cadastro positivo, então 130 milhões, 140 milhões de pessoas com acesso à rede bancária vão ser inseridos no cadastro positivo automaticamente, cria essa massa crítica necessária para que ele gere esses efeitos positivos para a economia, mas aquelas pessoas que se sentem desconfortáveis de ter os seus dados, seu histórico disponibilizado para esses birôs, ela pode solicitar a exclusão. Mas, obviamente,
ao tornar essa inclusão automática, você fomenta de início esse cadastro positivo e provoca esse efeito positivo que nós estamos falando aqui. Então, Fique, e como é que é a experiência em outros países, né, que já adotaram esse... Os Estados Unidos adotam muito esse sistema de cadastro de crédito de nota positiva, né? Como é que funciona aí, como é a experiência internacional? Então, acho que é mais ou menos aquilo que o Marcelo trouxe, né? A experiência internacional é justamente essa de que, para você, quando você vai pedir em primeiro lugar, passa a ser, na verdade, algo que é essencial quando você vai pedir seu crédito. Ele vai analisar, você leva a sua folhinha. Lá nos Estados Unidos, você leva a sua folhinha, né? Que você vai poder acessar isso online. Então, você leva a sua folhinha, você mostra qual que é o seu score para poder negociar, e negociar a nota mais baixa. E se você, nos Estados Unidos, acaba sendo mais drástico, porque diferentemente de lá, aqui no Brasil a gente deixou bastante claro no projeto que você pedir para ser excluído não pode significar uma presunção de que você é um mal pagador. Isso está previsto no projeto de lei. Você tem direito e não pode afetar a sua nota por conta disso. Agora, é claro que, de certa forma, afeta, porque se você é um bom pagador e você deixa de apresentar a sua informação, você vai ter um juros mais altos, né? Mas o fato é que, lá fora, você conseguiu reduzir justamente o spread bancário por conta disso. Então, são sistemas em que você consegue ter uma taxa de juros muito mais baixa, justamente por conta do acesso a essa informação. Você reduz a assimetria de informação, quem vai te conceder empréstimo sabe que você é bom pagador, então ele vai poder prestar para você. Aquela dúvida de que ele tem, por conta disso, ele tem que cobrar mais, vai deixar de existir. É importante mencionar que esse modelo do opt-in, que a gente falou aqui agora, é uma jabuticaba brasileira, tá? O mundo inteiro, o padrão é o opt-out. Ou seja, o mundo inteiro prevalece o modelo de que os clientes são inseridos de imediato no cadastro positivo e, caso tenham interesse, peçam a exclusão. O Brasil é uma exceção. Então, assim, o projeto de lei, na verdade, ele vem corrigir um erro de origem do cadastro positivo no Brasil, que é esse modelo diferente que você pede para entrar. Então, na verdade, o PL vem apenas corrigir para o Brasil se igualar às melhores práticas internacionais, que é o modelo do opt-out, cadastro positivo, então, automático dos consumidores. Entendi, mas assim, caso automático com a liberdade da pessoa poder pedir para sair, né? Exatamente. E isso acho que deve, o mínimo que deve acontecer é ser bastante divulgado quando ele entrar em vigor. Sim. Se entrar em vigor, de que, olha, se você não quiser, você pode pedir para sair. É mais ou menos como funciona em alguns PROCONs, quando você não quer receber ligação de telemarketing. Sim, você pede. O de São Paulo eu sei que é assim, aqui no DF não tem isso. Mas você cadastra o seu telefone, você não quer receber ligação de telemarketing. Se você não falar nada, eles vão pressupor que você pode receber. O próprio projeto de lei ele prevê resguarda, né, essas questões. Ele prevê que os birôs têm que deixar de maneira bem clara para o consumidor as opções para ele solicitar de maneira clara, de maneira simples. Então, o próprio projeto dá essa garantia de que o cliente vai conseguir, caso ele tenha interesse, acessar de maneira fácil o formulário de exclusão do cadastro positivo. Isso está no projeto de lei também. Agora, assim, teve alguma polêmica, a gente estava lá no Congresso, né, quando foi ainda nas sessões de discussão sobre isso, havia muitos parlamentares questionando o projeto de lei, muito batendo na privacidade, que acho que a gente já explicou bastante aqui a questão de privacidade. O pessoal achava que não podia diferenciar o mal pagador do bom pagador, até não gostavam nem do termo mal pagador, mas desculpa, a pessoa que deve de forma contumaz é um mal pagador, né? A gente não pode ficar preso ao politicamente correto, né? E assim, então eu queria perguntar quais os atores envolvidos nessa questão. Nós, claro, temos de um lado, temos consumidores, né? Temos os bancos e afins, né? Empresas que dão crédito, tem o bom pagador, o mal pagador, aquele que não precisa de crédito, a empresa. Quais são os atores envolvidos assim nessa questão de interesse? Por que essa matéria é polêmica? Certo. Bem, primeiramente, deixar bem claro que, e aí eu vou falar a minha opinião, tá? Mas para mim, ser contra o cadastro positivo é ser a favor que o consumidor brasileiro pague os maiores spreads do mundo. Em português bem claro, é isso. Nós pagamos os maiores spreads bancários do mundo e ser contra o cadastro positivo é ser a favor da manutenção desse status quo. Tá? Estudos empíricos demonstram que o cadastro positivo ele provoca sim a redução da taxa de juros. Diferenciar mal pagador e bom pagador é o justo. É normal, em qualquer mercado você tem condições de diferenciar os consumidores e diferenciar pelo risco de inadimplência é razoável. Por que um consumidor que paga em dia suas contas, seus compromissos, e tem que pagar uma taxa de juros ou subsidiar o que não paga, às vezes por falta de condições, mas muitas vezes por má fé também. Então, é isso, não tem que ser politicamente correto nessa hora, não tem que ser razoável, é economia. Temos que ter um cadastro positivo para
acabar com esse subsídio de bons para os bons pagadores. Sobre os atores, e aí a gente tem talvez os atores mais diretamente envolvidos com o cadastro positivo, com essa discussão, a gente tem os bancos, obviamente, associações que representam o mercado financeiro, e nós temos também as entidades de defesa do consumidor, o IDEC, Proteste, a própria Senacom, que tem vamos dizer assim, uma posição de maior cautela em relação às informações dos clientes, à proteção dos dados de cada um. Mas, mais uma vez, na minha opinião, aqui está Alex, eu acho que o Projeto de Lei endereça bem essas questões. Como a gente falou aqui no início, as informações desagregadas em estado bruto, elas só são disponibilizadas dos bancos, tá? A lei prevê exatamente isso, dos bancos para os birôs de crédito, dos birôs para as lojas e outros bancos e financeiras, quem quer consultar, o dado ele é trabalhado, ele é processado, dá uma nota de rating. Então, quem consultar o meu cadastro lá no Serasa, o meu cadastro positivo no Serasa, ele não vai conseguir saber quanto que eu devo, o que eu devo, para quem eu devo. Ele consegue ter uma nota. O Marcelo tem uma nota de rating, sei lá, de 8 de 10, porque ele é bom pagador, sei lá, ou 5 porque ele está, de vez em quando ele fica inadimplente, tem alguns atrasos. É isso. Então, eu acho que, na minha opinião, o Projeto de Lei ele preserva muito as informações do consumidor, mas, por outro lado, ele consegue viabilizar o cadastro positivo e dar conferir esses benefícios que o consumidor brasileiro pode ter. Eu acho que um outro agente importante falar aqui é o sistema bancário. O Taufik também mencionou isso no início. Do jeito que está hoje, os bancos não têm incentivos a fomentar o cadastro positivo, porque banco A, vamos supor, para que eu vou pegar a autorização do meu cliente para colocar um cadastro positivo, quando isso viabiliza o meu banco concorrente ter acesso aos dados dos meus bons pagadores, meus melhores clientes. Então, um banco lá, um Bradesco, ele não tem interesse de ficar pegando autorização dos seus clientes para que eles entrem no cadastro positivo, porque o Banco Brasil, o Itaú, o Fintechs vão ter acesso à nota de rating desse cliente e vão poder oferecer bons produtos para esse cliente. Então, e vice-versa. Então, ficam todos os bancos, todo o sistema financeiro, em uma situação muito confortável e conservadora, né? E acaba impedindo o crescimento do cadastro positivo. Então, são os atores que estão realmente mais ativos nisso, tá? O sistema bancário e eu acho que a entidade de proteção do consumidor. Os cartórios, né? Do outro lado. Cartórios também, porque recebem valores muito elevados por negativação e talvez isso pode ter um impacto para eles também. E eles estão contra? Eles são razoavelmente contra, né? Tá bom, entendi. Para bom entendedor, bastou, né? Inclusive, hoje estou vendo aqui, o pessoal não está se manifestando muito, quer dizer, está se manifestando, mas não está chegando perguntas aqui pelo chat, o pessoal está dando joinha, mandando carinha de coração, a colega aqui, Tatiana Alessio, mandou parabéns aqui para o Marcelo Nunes, não está vindo muita pergunta. Abraço, Tati. Né? Chegou uma por e-mail só, mas o espaço continua aberto aí, logo abaixo do vídeo, estamos correndo aqui, já caminhando para o final, mas ainda dá tempo para você, se quiser, fazer uma pergunta aqui pelo chat. Eu vou perguntar então agora aqui, o Taufik, é o seguinte, nós estamos falando aqui muito da lei do dever ser, né? Como ela, em tese, vai funcionar quando o cadastro positivo vier a ser aprovado. Mas toda lei, né, ela tem a parte vamos dizer, do descumprimento, ainda mais nós três aqui que trabalhamos na área de enforcement. Uhum. E se houver o desrespeito à regra do cadastro positivo no tocante à privacidade? Se algum birô, algum banco divulgar indevidamente ou vender uma mala direta, pegar o cadastro de todo mundo e vender para uma outra empresa com algum interesse no mercado aí, comercial, o que acontece? Tem punição prevista? Como que é essa situação? Pois é, eu até digo que a situação que você está citando, Alex, é uma situação até que é mais excepcional, porque os birôs, eles vão ter clientes, né, e os clientes vão depender de boas notas e de dados continuarem a chegar naquele birô. E como esse birô, para poder funcionar, inclusive, com acesso a informações bancárias, ele vai precisar de aprovação do Banco Central, é bastante improvável que esse birô realmente tente agir dessa forma e divulgue seus dados. Acho que o mais natural que pode acontecer, como diz meu chefe, é como a possibilidade de um avião cair, né? O avião pode cair, mas você continua andando de avião, é o fato de que essas informações podem vazar. As informações podem vazar, pode haver inclusive um hacker que vai entrar lá e vai pegar aquelas informações. Tudo isso pode acontecer. Agora, veja só, como birô, apesar de não divulgar essas informações, a não ser que você aceite, apesar de essas informações já estão no birô,
o Bilu já vai ter todas essas informações desagregadas, ele só não vai compartilhar, essas informações podem vazar. É bastante improvável por conta dos requisitos de segurança, porque para você conseguir funcionar, você depende da aprovação do Bacen, o Bacen vai olhar a questão de segurança, mas existe responsabilidade civil, existe responsabilidade que o Senacom pode ir atrás e as multas são bastante altas, existe responsabilidade civil por parte de cada um dos consumidores, enfim. E ainda existe a possibilidade até de questão de sigilo de dados bancários também por conta da Lei Complementar 105. Então, pode levar até em cana, em cadeia, a pessoa que levar isso adiante. Agora, sem contar a ação de regresso que a pessoa pode ter por danos morais, né? Exato. Ela pode estar com danos morais contra civil, o vazador da informação. Isso. Fora o próprio dano material que isso pode acontecer, a pessoa pode se torna desempregada por conta disso e tudo mais. Mas o importante aqui, que eu acho que é o que os órgãos de defesa do consumidor levantam bastante, é o fato de que se essas informações vazarem, de fato, são informações desagregadas. Agora eu vou te falar quais são essas informações desagregadas. Em princípio, você tem os seus dados de financiamento. Então, o que você vai saber, eventualmente, é, olha, digamos que você financie todos os seus gastos no mês. Tá? Todos eles são financiados. Isso vai ficar aparecendo com a sua fatura do cartão de crédito. Né? Você vai ter lá, eu gastei X% naquela joalheria, gastei X% ali, você vai ter... na verdade, você vai saber que em determinados lugares você fez um financiamento. O que isso pode gerar? Isso pode fazer com que a pessoa que tem acesso àqueles dados saiba por onde você caminhou ao longo de todo o mês. Uma coisa que se discute bastante quando se fala de privacidade de dados é quem que é o mais beneficiado com leis que protegem dados? São as pessoas que têm mais recursos ou as que têm menos recursos? Essa é uma questão bastante relevante, porque quando a gente fala desses dados, quando eles vazam, primeiro que informações pessoais, em geral você fala que as pessoas de mais baixa renda, as suas informações são bastante compartilhadas na própria comunidade, a gente sabe bastante que isso acontece. As pessoas de mais alta renda geralmente escondem muita informação, principalmente a informação financeira. Então, por esse lado, a pessoa mais afetada seria a pessoa de mais alta renda. Essa pessoa que, inclusive, quer esconder o fato de que onde ela faz as suas compras ao longo do mês, esse dado pode ficar exposto. Agora, veja, isso é uma situação excepcional. Mas é uma situação que pode acontecer, mas é excepcional. Por outro lado, uma situação que parece ser bastante clara de tudo que a gente conversou até agora, é que os juros vão baixar com o cadastro positivo. Seja porque agora você vai ter um acesso maior à informação, quem vai conceder o empréstimo vai ter mais acesso à informação, por isso vai emprestar, vai conseguir, na verdade, precificar melhor o empréstimo que ele vai para cada pessoa. Se o risco é maior, ele vai cobrar um juro maior, se for menor, um juro mais baixo, e por conta disso a inadimplência tende, na verdade, você começa a recompensar aquelas pessoas que têm inadimplência baixa, e muitas vezes porque o custo do empréstimo é mais alto para quem é inadimplente, esse cara não vai tomar o empréstimo, né? Então você vai ter um sistema mais rígido. Por outro lado, a informação que esse cara da mesma forma que a informação que vaza, no caso de um leak de privacidade, afeta mais a pessoa de mais alta renda, a pessoa de mais baixa renda, que é a pessoa que, como a gente vem falando, é a pessoa que vai ser mais prestigiada, que vai ter mais benefício por conta do cadastro positivo, se a gente deixar de ter o cadastro positivo por conta dessa questão de privacidade, pura e simplesmente, essa é a pessoa que vai ser prejudicada. Então, na verdade, o que eu estou falando é... Tem que sopesar, né? Eu tenho que sopesar. Eu estou olhando para uma pessoa de baixa renda, eventualmente falando, olha, eu quero, por uma questão de privacidade, que pode acontecer excepcionalmente, eu vou deixar de melhorar a situação de vida, de conceder, de dar mais acesso a crédito para a população de baixa renda, porque pode ser que, excepcionalmente, eu tenha uma questão de vazamento de dado que afete determinadas pessoas, especialmente pessoas de alta renda. E eu vou deixar mais claro, essas informações já estão disponíveis no sistema. Exato. Por exemplo, cartão de crédito, digamos que vaza informação da Visa, da Master. Né? Como já vazou de plataformas de investimento, assim, é um risco que já existe. Já existe. A lei não introduz esse risco ou não aumenta esse risco de maneira Não tem informação nova que pode vazar, que já não está presente hoje. Exato. Seus dados pessoais, queira ou não, já estão disponíveis na rede, e se não estiverem, elas estão em dados de servidores públicos, queira ou não. Por mais que a gente tente dar segurança, alguém pode entrar e conseguir esses dados, mas são dados que estão disponíveis, você mesmo dá nos próprios redes sociais. Exato. E tudo mais. Então, de fato, existe o risco de vazar informação, sempre existe. Em qualquer rede social que você entre e tudo mais. Você tem um caso, que é o caso do Guia Bolso, só para... achando que ele ia tomar muito tempo, mas o Guia Bolso é um caso de
de alguém que está conseguindo baixar juros sem precisar usar essa lei do cadastro positivo. A pessoa vai lá, voluntariamente apresenta a sua... ela que na verdade quer crédito, você casa, você dá acesso à sua conta, como você já faz para poder gerenciar a sua conta, ele agora dá para você conseguir empréstimo, e ele casa aquilo com empréstimo de outros bancos. Por conta disso, o Guia Bolsa já conseguiu baixar para mais da metade os juros que são cobrados pelos bancos. E alguns bancos, como o Safra, o Votorantim, inclusive, fazem parceria agora com o Guia Bolsa, que inclusive tem fundo, né, FDIC, um dinheiro próprio que ele empresta para as pessoas. E por que está criando essa confiança? Porque o sistema de rating do Guia Bolsa é considerado um ótimo sistema, um sistema seguro. A ideia do cadastro positivo é gerar esse modelo de forma mais abrangente na sociedade. A gente está vendo que, em casos práticos, o juros já cai. Então, a partir do momento que a gente conseguir alastrar e tornar isso essa regra, a ideia é que realmente os juros caem de forma generalizada. Só um último dado. Mas já vamos caminhando para o final mesmo, então já emenda aí com suas considerações finais. Tá bom. Só para um último dado para completar o que o Taufik falou, mais um dado do Banco Mundial também que eu trouxe aqui, que na média os países que adotaram o cadastro positivo perceberam uma redução de até 43% na taxa de juros. E a concessão, ou seja, o volume, foi aumentado em 90%. Então, os efeitos, dados empíricos, tá, verificados no mundo inteiro, são muito favoráveis. Realmente mostram que há um aumento da concessão de crédito, o que ajuda, inclusive, a movimentar a economia, né, com a redução do custo desse dinheiro. Então, sopesando esses efeitos, considerando que o risco de vazão de dados é muito pequeno, e ele, na verdade, já é um risco mais ou menos pré-existente, com os efeitos positivos, na minha opinião, realmente os efeitos positivos superam em muito eventuais riscos, e por isso o projeto de lei deve ser aprovado para que a gente de fato mude esse modelo, o cadastro seja alimentado automaticamente e a gente consiga realmente reduzir o spread bancário brasileiro, que eu repito, é o mais alto do mundo, muito mais elevado do que os países semelhantes como México, Argentina, África do Sul. Enfim, a gente tem que reduzir. Não é só a taxa de juros, né? A gente fala a taxa de juros no Brasil hoje já não é a maior, já foi durante muito tempo, que é uma coisa, juros Selic. Exato. Mas não é esse, é o spread. É o spread. É o spread bancário. Hoje nós temos uma taxa Selic bem mais baixa do que historicamente, nós temos 6,5%, estava 14%, mas já chegamos a quase 30%. Hoje a Argentina que está no 30%, 40%. Hoje a gente está com uma taxa de juros razoável, pode baixar aí, mas nosso spread continua muito elevado, continua o mais alto do mundo. A taxa de juros da Argentina é também mais alta que a do Brasil, mas o spread argentino ele é muito mais baixo que o do Brasil. Ele está na faixa de 3, 4 pontos, o nosso é 33, é quase 10 vezes mais. Então, a gente precisa reduzir esse spread, porque isso impacta no bolso do consumidor brasileiro e, sobretudo, os mais pobres que têm menos acesso ou pouco acesso, são pouco cotejados pelo sistema financeiro. E a educação financeira, né? Porque a pessoa no programa aí, o mercado de crédito vai lá e faz a sua publicidade, oferece, está aqui dinheiro fácil, dinheiro em casa. E a pessoa não faz a conta de quanto aquilo custa. Obviamente, essas empresas, ao liberarem o crédito de maneira tão fácil, às vezes, sem consultar o Serasa, sem consultar o SPC, ela está embutindo ali uma taxa de juros que permite ela assumir aquele risco. Tendo cadastro positivo, a gente consegue, talvez, viabilizar um crédito mais barato também para essas pessoas. Obviamente, aquelas pessoas que estão endividadas, que têm problemas, o mal pagador, ele realmente talvez não seja diretamente afetado de maneira positiva pelo cadastro positivo. Mas aqui o objetivo é reduzir os juros de maneira agregada para o consumidor brasileiro. Sobretudo aqueles que pagam em dia terem acesso a um crédito mais barato. Porque imagina assim, para a pessoa de boa fé, a pessoa que está em dificuldade, que é a maioria, né? Fez a dívida e aí perdeu o emprego, alguma coisa assim. Acontece, isso é uma coisa, e acho que o cadastro positivo não vai penalizar essa pessoa. Porque ela tinha um histórico, às vezes, de bom pagador e de repente fica ruim. O pessoal vai olhar, alguma coisa aconteceu. É isso, como eu falei, a fotografia ela é muito limitada, ela te dá uma foto do hoje. Às vezes hoje perdeu o emprego, você esqueceu de pagar uma conta, algum problema aconteceu, você atrasou uma conta. O banco vai olhar só para aquilo ali. Ainda que você esteja em atraso em alguma conta hoje, o cadastro positivo permite que o banco avalie o seu histórico. Você atrasou uma coisa, mas seu histórico é bom, por que não talvez considerar um crédito? Até talvez para o cliente pagar aquela dívida que ele está em atraso, porque ele tem um bom histórico, se reguer, exatamente. É um empreendedor, teve um problema ali, ele você vê que é uma pessoa que trabalha certo, trabalha dentro da lei. Tem boa fé. Tem boa fé, ele tem condição de se reguer, pagar a dívida e tal, ele vai empreender, vai fazer isso aí, e até um estímulo, né, para a pessoa de boa fé, para buscar, né, se aperfeiçoar, buscar uma educação financeira. Sim. E falar, olha, quem tem o cadastro positivo tem o crédito. Né, porque hoje, assim, você está hoje negativado, os bancos fecham a porta para você.
Você tem uma dívida, seja lá por qual motivo, você tem as portas fechadas. Você pode talvez ser um empresário que tem um problema momentâneo, uma pessoa que tem um problema momentâneo na família. Se está negativado, os bancos fecham a porta para você. O cadastro positivo permite que isso, você se reerga, você mostra que você é um bom pagador, está passando por uma dificuldade, mas você tem um bom histórico, o banco pode avaliar de maneira diferente a situação e talvez até te ajudar a pagar aquela dívida, se reerguer. Então, realmente tem esse efeito também positivo, que é viabilizar o empréstimo para quem está com uma situação momentânea ruim, mas quer melhorar, quer superar aquela situação. Taufik, alguma palavrinha aí para encerrar? Na verdade, complementando até o que o Marcelo colocou, acho que a gente está bastante uniforme aqui com relação a essa ideia do cadastro positivo, é que ele pode desagregar os dados, né? Esse é o tipo de situação que ele voluntariamente vai querer desagregar o dado para poder mostrar que naquele momento específico ele passou por uma dificuldade. E eu acho que tudo que a gente falou até agora, acho que deixa clara essa mensagem de que o cadastro positivo, ele privilegia de forma bastante clara quem tem renda mais baixa. Essa pessoa de renda mais baixa, parece bastante claro que ela vai ter acesso muito mais facilitado ao crédito. É claro que a ideia geral é que, a gente fala de forma genérica, não precisa, uma questão de neutralidade de renda, né? Eu não preciso, pode ser uma pessoa que tem dinheiro, pessoa que não tem dinheiro, mas o fato é que a pessoa que tem maior renda, ela tem acesso ao crédito facilitado, inclusive porque ela tem garantias. Isso é diferente para a pessoa de baixa renda. Para essa pessoa, para ela ter acesso ao crédito, ela depende da reputação dela. Ela depende de provar que ela é uma boa pagadora, de que, por alguma eventualidade, ela deixou de pagar e que aquilo é temporário, e que depois ela recupera. Então, você pode ter espasmos, você pode ter período que ela vai deixar de pagar, mas depois ela vai sanar aquela dívida. Então, eu acho que é muito mais importante para a pessoa de baixa renda. Até porque o que age de má-fé, o caloteiro, ele está em todas as classes sociais, mas principalmente nas mais altas. Né? Até teve uma vez, o Silvio Santos chegou a falar que o melhor pagador está na classe D. Né? Não tá, porque às vezes ele é pessoa que leva a sério e não conhece os mecanismos até legais de fraudar, de se fazer um consignado, depois entrar com ação judicial, consegue eliminar para tirar o consignado do contra-cheque, e muitas vezes são as pessoas de classe média para cima que agem com o dolo mesmo, e isso aí é que precisa ser controlado. Exato. Esse PL vem para cessear a ação dessas pessoas que acabam levando o custo do dano que elas causam para toda a sociedade, todo o mercado de crédito. Então, eu acho que é isso, e a política de crédito positivo, ou seja, de consignado, ela não exclui também políticas de educação financeira para a população, né? Você ataca nas duas pontas. Você tenta inibir a ação do fraudador, do estelionatário, do caloteiro, quanto mais, e na outra ponta, claro, ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente e aquele que tem uma dificuldade a conseguir um crédito a uma taxa acessível e poder sair dessa dificuldade, poder se reerguer aí dignamente na vida. Eu acho que essa é a ideia do cadastro positivo. Né? Acho importante mencionar só que o PL está na Câmara, o Taufik também tem acompanhado muito mais de perto do que eu a situação. A gente tem alguns destaques que foram feitos, que estão pendentes de votação na Câmara ainda, e esses destaques, se forem aceitos, eles realmente acabam com o cadastro positivo, como nós estamos falando aqui. Então é muito importante que as pessoas apoiem, na verdade, o PL, mais a maneira como apresentado, que a Câmara consiga, que os deputados consigam ser sensibilizados sobre a importância do cadastro positivo e que esses destaques sejam retirados e o PL aprovado da maneira como foi apresentado. É o que a gente está torcendo para que aconteça nos próximos dias, semanas, meses, a gente não sabe ainda exatamente quando vai ser, mas fica a torcida e a quem está vendo, quem tem o seu parlamentar que conhece, manda uma mensagem de apoio para aprovar o PL, porque é muito importante. Tá certo, isso aí, Marcelo. Então, obrigado aqui, Taufik e Marcelo, pela participação na TV Anesp. A gente vai encerrando aqui o programa de hoje. Estamos já trabalhando no próximo programa, que deve ser um tema aí ligado à digitalização do governo, ainda não está muito certo, e também a data não está certa, mas acompanhe na nossa página IEPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Acompanhe a nossa página no Facebook, que em breve teremos aí mais notícias do próximo debate. Lembrando também que você, internauta, pode sugerir um tema, escreva aí para a gente pelo chat ou mande e-mail para secretaria@nesp.org.br, sugira um tema de políticas públicas, um tema aí que esteja no debate atual no Brasil, que a gente vai se esforçar para trazer colegas que estejam trabalhando diretamente com a execução dessas políticas, para vir aqui debater com você, esclarecer dúvidas e trazer a notícia sem intermediário, sem fake news, trazer aqui a coisa direta, transparente e clara para debater com você. Então, muito boa noite e obrigado pela sua audiência. Boa noite.